Pois muito bem, para que serve ter um dia do atirador esportivo? Qual que é a função disso? Afinal de contas, para que ter lei para isso? Isso é muito simples. As pessoas sempre falam que o mais importante para você mudar a realidade de um país é a cultura. E a esquerda aprendeu isso há décadas. Tanto que a gente tem dia de um monte de coisa de esquerda, dia disso, dia daquilo outro, e tudo voltado para as pautas esquerdistas. E não se cuidou da gente ter o reconhecimento por lei do Dia Nacional do Atirador Esportivo. Inclusive, a própria CBTP, ela considera o dia 3 de agosto, tá? O dia do atirador esportivo, como você pode ver na página deles aqui, ó, nesse folder, tá? O dia do atirador esportivo, que é o dia que, 3 de agosto de 1920, o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos da Bélgica, tá? Conquistada por Guilherme Paraense na prova de tiro rápido, a 30 metros, tá? Foi a primeira medalha olímpica e depois a primeira medalha de ouro também, tá? Sendo compostas, a equipe de tiro esportivo também subiu ao pódio, sendo ela composta por atletas como Afrânio da Costa, Dário Barbosa, Fernando Soledade, Sebastião Wolff, Guilherme Paraense, que juntos conquistaram a medalha de bronze para a categoria pistola livre 50 metros. E, por fim, no mesmo ano, a última medalha conquistada no Brasil nas Olimpíadas também foi pelo tiro com a medalha de prata na categoria pistola livre individual 50 metros, Alfredo Costas. Ao longo dos anos, os atletas vêm trazendo medalhas, não sei o quê. Então, a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro. Quando que foi? 3 de agosto. Por isso, a CBTP coloca como dia do atirador esportivo. Então, sabendo que é fundamental a construção de uma cultura sobre o tiro esportivo, uma cultura que reconheça a importância do esporte do tiro e, por via indireta, reconheça também a importância do acesso a armas de fogo, é fundamental uma lei, assim como eles fazem, que reconheça em legislação federal o dia do atirador esportivo. A pergunta que deve ser feita não é por que uma lei tratando do dia nacional do atirador esportivo? Não, a pergunta correta é por que até hoje ninguém fez? Por que até hoje ninguém propôs? É algo tão simples, tão singelo, que tem por última análise a possibilidade de você fortalecer a cultura do tiro esportivo, você fortalecer a cultura armamentista no Brasil. Bom, então, por que alguém propôs? Não propôs até então, nós propusemos no primeiro ano do nosso mandato. Como que você vê isso aí? Entrando no site da Câmara, colocando o meu nome lá, você vai no meu perfil, vai lá em 2023, ó, esse projeto é lá de 2023. Pessoal que gosta de falar que a legislação, os projetos de lei só vêm em ano de eleição, isso aqui é lá de 2023, eu junto com o Eduardo Bolsonaro, fizemos esse projeto de lei que está aguardando o relator na Comissão de Cultura, porque é muito importante a fixação cultural, a promoção cultural, e esses dias aí são utilizados sempre para fortalecer a cultura. Então, vamos entender o teor dela, é uma legislação bem singela, bem simples, tá? E os motivos são basicamente os mesmos que a CBTP utilizou naquele folder dela lá, mas não existe uma lei federal que trata disso, por isso nós fizemos isso aí, junto com o Eduardo Bolsonaro. Fica instituído o Dia do Tirador Esportivo, Dia Nacional do Tiro Esportivo, a ser comemorado a cada dia 3 de agosto, tá? É uma forma de fortalecimento da cultura. A justificativa é óbvia, é o mesmo que está lá no site da CBTP. O tiro desportivo é uma modalidade formalmente constituída nos termos da Lei 9.615, de 98, como entidade de representação a nível nacional e até internacional. A primeira medalha olímpica obtida pelo Brasil foi a de prata, em 2 de agosto, com Afrânio Costa, natural de Macaé, pistola livre 50 metros. No mesmo dia, os brasileiros conquistaram bronze por equipe, com o quinteto composto por Afrânio da Costa, Dário Barbosa, Fernando Soledade, Guilherme Paraense e Sebastião Wolff. No dia seguinte, dia 3 de agosto, a conquista do primeiro ouro do país na história dos Jogos Olímpicos, por Guilherme Paraense, na prova de tiro rápido 25 metros. De acordo com a Biblioteca Nacional, edição número 32, no período, assim publicou sobre a primeira conquista olímpica brasileira. Nas Olimpíadas de Antuérpia, acaba de alcançar 2 grandes vitórias mundiais, levando o primeiro lugar no tiro de revólver, com o Guilherme Paraense, segundo lugar com o doutor Afrânio, certo, chefe da delegação, tarará, tarará. No âmbito
tendo só uma diferença de 7 para o primeiro. Vamos lá. No âmbito das modalidades ainda não inseridas nos Jogos Olímpicos, o tiro desportivo também é motivo de muita alegria ao povo brasileiro. Aí fala as conquistas da delegação de tiro prático, das delegações, do destaque do tiro prático que tem nos campeonatos mundiais, destacando a participação do Felipe Vu, Lucimar Domingues, Alexandre Galgani, do Jaime Saldanha Júnior, da Débora Campos, Catarina Fiorini, eu não vou conseguir pronunciar o outro nome dele, o Mauro Thompson, que é amigo nosso, todo mundo, acho que todo mundo aqui é meu amigo, agora conheço todo mundo, Guilherme Albuquerque, Thiago Almeida, Augusto Sérgio de Oliveira Ribas, Ney Carvalheiro, ante tantos resultados positivos, ainda que lutando contra as mais insensatas adversidades do tiro esportivo no Brasil, é uma modalidade que traz resultados inquestionáveis, e para tanto o mínimo que essa casa do povo é prestigiar esse esporte que nos dá tantas alegrias. Cabe destacar, por fim, que em cumprimento ao disposto no artigo 2º, terceiro da Lei 12.345, realizou-se no dia 7 de julho de 23 audiência pública com representantes das organizações civis que apoiam a presença iniciativa conforme o requerimento na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Portanto, o objetivo é muito simples e é fortalecer a cultura, fomentar a cultura armamentista no Brasil, algo que simples de fazer e, com todo respeito, eu não entendo por que já não foi feito anteriormente. Bom, nós fizemos já no primeiro ano do nosso mandato, lembrando que você pode ver todas as nossas proposições legislativas a respeito da pauta de armas de fogo, está lá no nosso perfil na Câmara dos Deputados e vocês vão ver por que o meu mandato foi o mandato que mais apresentou projetos de lei em relação à pauta de armas em toda a história do Parlamento brasileiro. Também foi o mandato que mais se pronunciou a favor do acesso a armas de fogo em toda a história do Parlamento brasileiro e, principalmente, nossa atividade fiscalizatória, que está impressa nesses volumes aqui, o 6º volume já está saindo, são mais de 6.000 páginas de atividade fiscalizatória. O que é isso? Além das proposições legislativas, dos pronunciamentos, toda vez que a gente verifica uma irregularidade ou um abuso de autoridade, ou um requerimento, uma exigência legal por parte das autoridades fiscalizatórias, a gente toma todas as medidas cabíveis na legislação para poder coibir isso aí, que vai desde ofícios, reuniões, convocações para explicações, encaminhamento de questionamento, verificação de pronunciamentos e dados que eles utilizam normalmente para atacar e denegrir o acesso a armas no Brasil, para a gente efetivamente buscar combater todas essas ilegalidades. E, mais uma vez, a gente fala, pode parecer uma grande bobagem o dia do tiro esportivo, ou o dia do atirador esportivo, mas não é. Prestem atenção na quantidade de datas que tem reconhecidamente o seu dia nacional, por lei federal, tá? No Brasil, e o que essas datas remetem? Normalmente, quase que na sua totalidade, a pautas exclusivamente da esquerda, porque eles já entenderam que é fundamental moldar a cultura de um povo. Você moldando a cultura de um povo, necessariamente o efeito reflexo vai ter impactos na alteração da legislação. Embora algumas pessoas digam que política não serve para nada, olha o buraco que a gente está por conta dos maus políticos. Olha a diferença do governo Bolsonaro para o desgoverno Lula. E sim, a política por si só não vai fazer milagre e resolver tudo, mas sem a política você também não vai conseguir. Então, embora você pode dizer, a política não resolve nada, mas nada se resolve sem a política. A gente não pode ignorar, se abster ou simplesmente pegar e falar, que se dane, está tudo igual, porque não está. Mais uma vez eu digo, presta atenção na diferença do governo Bolsonaro para o desgoverno do Lula, ou o absurdo que a gente está vivendo hoje. Então, é uma ignomínia, é um troço surreal, é de uma ignorância abissal você falar que é tudo igual, não adianta, é tudo a mesma coisa, política é tudo igual, porque não é. E por pior que sejam alguns parlamentares que nós temos que fazem a arminha com a mão, pelo menos, boa parte deles, é verdade que nem todos, mas boa parte deles, pelo menos, votam a favor da pauta. É claro que tem alguns ali no balaio que de vez em quando trabalha contra, mas no geral, pelo menos o pessoal da arminha com a mão vota a favor da pauta. É claro, é absurdo exigir que todos conheçam a fundo
a legislação, conheçam a fundo a pauta, estudem isso aí, vivam isso aí. Eu, no meu caso, eu estudo isso aí há mais de 20 anos, eu trabalho essa pauta desde 2005. Então, para mim, é mais simples, é mais fácil entender quais são as nuances, entender quais são os problemas. Mas é importante eu ter pelo menos mais 256 colegas que pelo menos votem a favor, porque você precisa de 257 votos para passar qualquer coisa. Lembrando que o decreto do Lula, o primeiro decreto, nós no primeiro semestre conseguimos pautar um PDL que derrubaria tudo, tudo. E nós conseguimos apenas 254 votos. Por 3 votos, a gente não derrubou o decreto do Lula. Por apenas 3 votos. Por isso que é importante. Por pior que seja o deputado que se diz armamentista, se ele pelo menos votar com a gente, já está muito bom. Já está muito bom. É absurdo pretender exigir que todos se debrucem, estudem tudo a miúde, entendam de todas as nuances legislativas, porque isso não vai rolar, não vai acontecer. O fato de ter um já é bem diferente do que a gente tinha antes. Lembrando que, na época do ProArmas, quando eu era do ProArmas, o meu cuidado era de ver tudo que havia sido feito e propor soluções, levar soluções. E a maior dificuldade que a gente tinha era de acesso aos gabinetes, porque é difícil parlamentar que nos recebesse. Hoje, o gabinete está de portas abertas a qualquer solicitação ou aconselhamento ou sugestão, é só chegar lá. Inclusive, essa documentação toda está à disposição de quem quiser ver, tá certo? E é isso, pessoal. A construção da cultura passa por isso também. Então, a ideia de um projeto de lei, embora singelo e simples como esse, é fomentar e fortalecer a cultura armamentista no Brasil, tá ok? Esses e outros projetos vocês podem verificar na minha página da Câmara dos Deputados. E olha que a gente ainda está em 2023, tá? E nós vamos tratando aqui com vocês de todos os projetos de lei da pauta de armas que nós apresentamos durante o nosso mandato, tá certo? Deus abençoe abundantemente todos vocês e um forte abraço.